Bem-vindos! Esse é o Astropédia by Bia Nogueira, eu sou a Bia e tô gravando esse vídeo para explicar um pouquinho para vocês como que vão ser as previsões para cada um dos 12 signos em 2021. Antes de começar esse vídeo, eu acho importante falar o que esse vídeo não substitui. Ele não substitui uma consulta individual do seu mapa, não substitui as suas previsões específicas, né? O que ele permite, por outro lado? Uma visão geral, porque a gente pode prever algumas questões que podem envolver esses 12 signos do zodíaco, de acordo com trânsitos mais longos e outros aspectos planetários que vão estar rolando aí nesse ano que vai entrar. Também é importante falar para você assistir esse vídeo pensando não só no seu signo solar, mas também no seu signo ascendente, porque ele é tão importante quanto o signo solar quando a gente vai fazer horóscopo e qualquer tipo de previsão que englobe esses 12 signos como um todo. Também queria pausar para pedir para vocês, se curtirem esse vídeo, darem um like para mim, se inscreverem no canal Astropédia by Bia Nogueira e também ativarem o sininho das notificações. Esse é um canal que eu cada vez mais estou alimentando com conteúdos voltados para a astrologia, tanto explicando um pouquinho de questões do mapa astral individual, quanto também aspectos mais amplos e questões que a gente pode levar em conta como movimentos coletivos. Além disso, também queria fazer um outro anúncio. Esse vídeo é como se fosse um resumo dessas previsões para os 12 signos, mas eu também tenho um manual astrológico para 2021, falando sobre tendências longas, explicando os principais aspectos que estão envolvendo aí esse ano que está entrando. Tô passando também algumas meditações e explicações tanto sobre o ano novo astrológico quanto também sobre o céu da virada. Então convido vocês a também conhecer esse conteúdo. Vou deixar aqui embaixo o link do manual para vocês poderem acessar também. Agora, sem mais delongas, sem mais atrasos, vamos finalmente a um pouquinho dessa previsão para cada um dos 12 signos, levando em conta o ano de 2021. Para o ariano, a gente tem um pensamento muito integrado ao coletivo. Ele precisa se sentir mais participativo no ano de 2021, tá mais politizado, está refletindo sobre grupos de amigos, onde ele se encaixa, onde ele não se encaixa, tá mais aberto a trocar com as pessoas, dialogar, tá com campo mental das ideias muito desenvolvido, muito integrado, o pensamento super voltado ao futuro. Tudo bem que a gente também tem uma questão voltada para a ansiedade, afinal esse pensamento voltado para o futuro precisa ser estruturado, mas a gente tem totais condições de se envolver com grupos de amigos, se questionar sobre os próprios posicionamentos políticos dele, se sentir parte integrante de alguma coisa, procurar de uma maneira geral ali a sua tribo também. Quando a gente aumenta essa percepção voltada para o coletivo, as questões individuais perdem um pouco da nossa atenção. É importante ele levar em conta tanto essa integração com o todo, quanto também o desenvolvimento dos desejos e necessidades dele. O ariano já passa algum tempo por uma necessidade de revisão de valores e uma maneira melhor de se relacionar com o dinheiro. Essa demanda continua acontecendo no ano de 2021, então é preciso se relacionar com esse setor de uma maneira nova, mais criativa, mais integrada, mais inteligente. Ele tem totais condições de fazer isso, mas é preciso se envolver com esses campos. Uma das chaves do ano para o ariano tem a ver com a integração de fato com as pessoas, sedimentar os planos que ele está tendo, não ficar isolado, conversar com quem ele tem ao redor dele, perguntar a opinião, se envolver, se abrir para ouvir todas as pessoas, focar na pluralidade. Então eu vou sim ouvir grandes mestres, pessoas que detêm muita sabedoria, e eu também vou ouvir as pessoas do meu dia a dia, me integrar a esses contatos cotidianos que muitas vezes podem agregar muito. Para o taurino, a gente tem um deslumbramento com relação à área da carreira, do trabalho e dos objetivos de vida. É uma chamada de consciência, então é possível que essa área esteja demandando de muito mais disciplina, muito mais comprometimento. Você se perguntando o que você quer fazer da sua vida, onde você quer estar daqui a alguns anos, querendo se destacar através do seu trabalho, né, aquilo que você pode oferecer para a sociedade como um todo. Só que a gente
gente tem também uma demanda alta. Então eu tenho sim possibilidade de expansão, de aprendizado, de crescimento na área do trabalho, mas eu preciso entender que depende do meu posicionamento, do meu envolvimento com esse setor. Quanto mais eu tiver determinado, disciplinado, disposto a colocar coisas em prática, disposto a dar minha cara a tapa também, né, nesse campo do trabalho, mais ele tende a crescer e se desenvolver de uma maneira saudável. É uma porta de oportunidade que está se abrindo, mas ela vem com cobrança, com responsabilidade, com necessidade de estar presente. Então vem todo esse combo aí para o taurino. O taurino não é novidade, ele já vem passando por alguns movimentos de transformação há alguns anos, deixando versões próprias, antigas para trás e tendo ideias novas e criativas com relação a coisas que ele quer se tornar ou de quais coisas ele pode se libertar para que ele se torne cada vez mais ele. Também é um movimento um pouco ansioso, mas traz novas ideias, traz criatividade, traz ele até se libertando de alguns conceitos que originalmente nem eram dele, né, que às vezes são imputados na gente alguns conceitos, e agora o taurino continua tendo essa chance de se libertar de conceitos antigos. Uma das chaves do ano para o taurino é se envolver com o campo financeiro. A gente sabe que quem é de touro já tem uma relação natural com o dinheiro, é importante que tenha essa relação natural com o dinheiro e com os bens materiais, com os recursos. Nesse ano de 2021 é importante que ele estruture essa área das finanças, otimize, né? Então busque maneiras de gastar menos, busque maneiras de ganhar mais, busque maneira de valorizar também as coisas que ele tem, também desfrutando desse campo financeiro em alguns momentos, mas focando em crescer no longo prazo. É importante para o taurino valorizar a si mesmo e as coisas que ele faz. Não ficar só atribuindo o sucesso dele ou fracasso de acordo com aquilo que vem dos outros, mas também ele próprio se empoderando daquilo que ele entrega, falando, cara, eu entreguei isso, então isso é bom, e passando também a valorizar as coisas que são dele. O geminiano tem um boom de expansão de consciência voltada para filosofias de vida, crenças, espiritualidade, coisas que ele acredita. Na verdade, o que está em expansão e transformação na vida dele tem a ver com tudo aquilo que expande a consciência. Então, a gente está falando de um ano em que ele pode estar mais envolvido com cursos, com estudos, querendo expandir a área de aprendizado em alguma área que seja, querendo também aprender coisas novas, querendo se envolver com grandes questões, muito possivelmente deixando algumas questões do cotidiano um pouco em segundo plano. Então a gente também precisa tomar cuidado com isso daí para não deixar as coisas mais imediatistas de lado, né, só para focar em coisas que ampliam muito a consciência. Mesmo assim, é um ano de muito aprendizado, é um ganho de provavelmente ganho de espiritualidade, desenvolvimento da espiritualidade. Pode também estar aprofundando algum conhecimento em algo que ele gosta e se envolvendo com coisas grandes, coisas que mudam a visão dele de mundo. Estar se envolvendo com algumas novas aventuras, testando coisas novas, pensando em coisas novas que ele quer começar e se envolver. Tudo gerando muita inspiração, otimismo, fé, né? De uma maneira geral, a gente tem a conexão do geminiano nesse ano que vai entrar com os temas da fé e da espiritualidade. Todo esse campo precisando ser transformado e ressignificado. A gente também tem o geminiano em alguns momentos, né? Um pouco fugaz, se afastando um pouco de alguns problemas que ele tem que resolver. Então, esse ano de 2021 é um ano essencial para que ele observe, encare os problemas de frente e não fique postergando ou se desviando dessas situações que precisam ser resolvidas. Muitas vezes são situações emocionais e do campo interno. Uma grande chave do ano é que o geminiano se empodere sobre as coisas da vida dele. Porque muitas vezes gêmeos têm aquela capacidade de se integrar em diferentes ambientes, com diferentes pessoas, mas acaba deixando de lado as questões individuais dele, o que ele quer fazer. Então, bancar uma opinião dele, estar aberto sempre a ouvir, mas também falando, caramba, eu posso me posicionar, eu posso ter a minha opinião, eu sou uma pessoa que tem tanto valor ou tanta importância, né? Cujas ideias têm tanta importância quanto qualquer outra pessoa também, então eu preciso ser ouvido, então precisa se expressar e buscar coisas com as quais ele se identifique também, maneiras de se expressar no mundo. Para o canceriano, a gente tem um ano que precisa de um mergulho interno no campo emocional, exercício do desapego. A gente tem uma chave de transformação virando em várias diferentes áreas, ampliando a espiritualidade, o ganho de consciência, a transcendência, mas desafiando um pouco
pouco as áreas pragmáticas, recursos financeiros. Então a gente tem que ter para o canceriano tanto o desenvolvimento desse desapego em termos espirituais, em termos de crescimento, esse aceite do mergulho interno, curando muitas coisas do passado também, mas sem deixar de lado essa área mais pragmática da vida, ganhar dinheiro, se focar no trabalho. É muito importante que o canceriano também trabalhe essas questões. A gente tem, não é nenhuma novidade para o canceriano, uma reforma nos grupos de amigos, isso já vem há algum tempo, tá? Repensando onde ele se encaixa, que pessoas fazem sentido na vida ou não, fortalecendo alguns vínculos com alguns amigos, deixando outros um pouco para um outro momento, ou realmente se afastando um pouco mais. É natural essa reforma no grupo de amigos e até o canceriano também se sentindo um pouco mais participativo ou envolvido em temas políticos ou que envolvem o coletivo. Uma das chaves do ano para esse canceriano tem a ver com o mergulho interno, atividades terapêuticas, desenvolvimento de espiritualidade, observação de sonhos ou de mensagens do subconsciente, como se ele precisasse de fato mergulhar em si mesmo, descobrir coisas novas sobre si mesmo. Muitas vezes vai ter a chance de curar traumas passados, curar feridas, deixar situações para trás, mas é claro que a gente precisa da parte dele uma grande expressão do desapego, do deixar ir e do se permitir reformar a visão que tem sobre as coisas. Para o leonino, o ano de 2021 foca muito na formação de boas parcerias, tem a ver com relacionamentos afetivos e também com relacionamentos sociais. Você provavelmente se questionando, né? Então, como criar relações mais saudáveis? Que tipo de pessoa que é importante que eu tenha do meu lado? O que eu posso melhorar e o que o outro pode melhorar? E a gente tem essa vida social e afetiva demandando muito dele. Tudo bem que a gente também tem chance de estruturação de parcerias, pessoas novas chegando na vida, pessoas interessantes, pessoas que agregam alguma coisa, mas a gente também tem essa possibilidade aí de ficar muito demandado por essas pessoas. Então é importante que o leonino não deixe de lado a relação dele consigo mesmo. Então cuidar da saúde, cuidar daquilo que faz bem pro corpo dele, focar também nas suas necessidades, nas suas prioridades, sempre aprendendo a ceder e a se posicionar junto com o outro, né, numa postura mais gentil, mais educada, mais receptiva, mas também não esquecendo dele próprio ter as prioridades internas que vão nortear, que vão guiar ele ao longo desse ano que vai entrar. A gente já tem também para o leonino, já faz algum tempo que as questões da carreira estão passando por uma revisão, né? Então eu revisando onde que eu quero estar daqui a algum tempo, eu pensando se o meu trabalho realmente faz sentido da maneira como ele está sendo. A gente pode ter algumas inovações aí voltadas para as reflexões do campo da carreira, algumas podem se estruturar ou não, dependendo um pouco do mapa astral de cada um, mas a gente tem uma área que está pedindo um pouco por inovação, reforma, mudança e tal. Uma das chaves para o leonino é se cercar de amigos, em que ele tenha confiança, se sentir acompanhado, se sentir parte integrante de alguma coisa. É muito importante fortalecer o vínculo com aquelas amizades, podem ser poucas, mas aquelas amizades com as quais você conta no longo prazo, pessoas confiáveis, pessoas que querem o seu bem. Se sentir parte de um grupo de amigos que é estruturado, que faz sentido, gera muita criatividade, gera um senso de pertencimento e da segurança emocional para o leonino nesse ano também. Para o virginiano, a gente tem a necessidade um pouquinho maior de cuidar das questões pragmáticas do trabalho e do dia a dia. Na verdade, ele próprio já está buscando uma maior disciplina e comprometimento com esses campos, tentando cuidar melhor da saúde, tentando organizar a agenda, tentando promover faxinas, né? Virgem já tem uma associação natural aí com as faxinas, com a praticidade, então esse ano ele tem a chance de desenvolver todas essas coisas. Porém, tá se envolvendo com muita coisa no dia a dia. E esse muita coisa pode gerar um pouco de estresse, porque às vezes falta um pouco de prioridade. Com o que eu vou me envolver em cada momento? Se tiver essa falta de prioridade, a gente tem muita atividade no corpo, muita demanda e pode oscilar o campo da saúde. Então a gente precisa priorizar o bem-estar, o cuidado com a saúde, dia a dia, tentando criar melhores hábitos, deixar hábitos que não fazem mais sentido para trás. A gente também tem muita cobrança no campo do trabalho, campo profissional, mas com oportunidades de crescimento, desde que ele consiga filtrar com quais atividades ele vai se envolver.
É importante que o virginiano também não deixe de lado as questões de saúde emocional e psíquica. Buscar ainda assim se envolver com a espiritualidade, buscar ainda assim descobrir coisas do campo interno dele. Lembrar que a saúde do corpo também está atrelada à saúde emocional. Em alguns momentos o virginiano pode sentir a necessidade um pouquinho de se isolar, se recarregar energeticamente, cuidar de si mesmo. Isso daí é importante que ele também faça. Uma das chaves do ano para o pessoal de Virgem é focar nos seus objetivos profissionais, tentar crescer na carreira, mas buscando cada vez mais expressar esse campo do trabalho com as coisas que ele acredita, alinhando o trabalho físico com um propósito também maior, fazendo coisas que ele acredita e pensando que tipo de legado que ele quer deixar daqui a alguns anos, fazendo um trabalho que faça diferença principalmente para ele. Para o libriano, a gente tem um ano muito interessante, um ano de resgate da criança interna, pensando um pouquinho o que faz com que o coração dele bata, o que gera felicidade para ele. O libriano geralmente é um signo que se associa muito a parcerias, pessoas que estão na vida, então tá sempre pensando em como ser educado, em como se encaixar, em como se enquadrar. E esse ano a gente tem um resgate de autoestima e alto valor. Então ele pensando em coisas que divertem ele, coisas que fazem sentido, que agregam alegria e leveza para a vida dele. Então é importante que ele se envolva com coisas que desenvolva novos talentos, desenvolva criatividade, pense em coisas que divirta ele, se envolva até com novos hobbies, novas oportunidades aí de coisas que tornam a vida mais leve, porém sem deixar de lado também o compromisso com o coletivo, né? Ele já tem esse compromisso naturalmente com o coletivo, esse ano ele foca um pouco mais nas questões individuais dele e tá tudo certo, mas também não pode deixar de lado as coisas que envolvem o todo, né? E como ele também pode contribuir para este todo. A gente tem também para o libriano uma questão voltada para relacionamentos, muitas vezes afetivos, tá? Pode ter uma demanda forte nessa área, uma certa cobrança, uma certa preocupação. Será que eu tô indo muito rápido? Será que eu tô indo muito devagar? O que eu preciso melhorar no meu relacionamento para que ele floresça de uma maneira mais tranquila? A gente tem uma certa cobrança nessa área, mas se essas questões forem trabalhadas à luz da consciência, as relações até românticas podem se estruturar com mais segurança de agora em diante. Para o libriano, a gente também tem, já faz algum tempo, a ressignificação um pouco da área espiritual, ele pensando o que faz sentido ou não na espiritualidade dele, pensando em maneiras de agregar novas percepções a essa própria visão da espiritualidade dele. E uma das chaves do ano é se envolver com filosofias de vida em que ele acredite, buscar não deixar de lado essa espiritualidade, buscar estudar coisas que ampliam a mente dele, que façam com que ele se conecte com uma essência maior dele próprio. Então a gente está falando de não só religião, mas filosofias de vida, vertentes espirituais, coisas que façam bem para ele. Esse ganho de conhecimento em qualquer tipo de vertente que ele goste, talvez até mesclando diferentes vertentes, é uma coisa que agrega muito e que gera um senso de direção ao longo desse ano que está entrando. Para o escorpiano, a gente tem um ano de ressignificação de questões do passado, melhoras de dinâmicas familiares. É importante que o escorpiano faça esse resgate dentro dele e reflita quais questões que fizeram com que eu chegasse até aqui, de que maneira que essas dinâmicas familiares se estabeleceram, o que dentro dessa família, dentro desse seio familiar precisa ser curado, seja dialogando com pessoas do lado de fora ou às vezes você mesmo se transformando no campo interno, deixando algumas coisas para trás, curando algumas feridas que muitas vezes ficam aí, né, das marcas do passado. Então a gente tem a necessidade e a chance dessa ressignificação de questões da família, olhar profundo para o campo emocional, às vezes até se empoderando um pouco mais das questões do lar e da casa dele. É como se ele tivesse precisando olhar um pouquinho aí para essa esfera menor, essa microesfera. E só depois dessa libertação de questões familiares, o que a minha família espera de mim, o que de fato sou eu, muitas vezes resgatando coisas que ficaram para trás e deixando outras que não combinam mais com ele. Então, só depois desse tipo de análise, a gente vai ter o florescimento possível de um campo profissional. Mas
estruturações de profissão, de carreira, de objetivos de vida acontecem de uma maneira mais lenta para ele, porque ele primeiro está precisando descobrir o que ele tem que curar dentro dele. O escorpiano já tem um tempo que ele vem ressignificando a maneira como ele se relaciona com as pessoas, talvez buscando por relacionamentos mais livres, respeitosos, que respeitem a individualidade de cada um. Então essas transformações na maneira de se relacionar continuam, lembrando que ter relacionamentos que prendem muito ou que sufocam para o escorpiano nesse ano é perigoso, porque pode gerar até afastamentos muitas vezes necessários, tá? Então é importante que o escorpiano, na maneira de se relacionar, priorize a independência, a liberdade, a autonomia, o respeito às diferenças e assim por diante. Uma das chaves do escorpiano é se envolver com a espiritualidade, não só a espiritualidade, mas tudo aquilo que agrega autoconhecimento, atividades terapêuticas, astrologia, diferentes vertentes da espiritualidade, enfim, exercitar o desapego e ter consigo ferramentas, que permitam esse mergulho interno e que facilitem essa abordagem do desapego. O sagitariano, nesse ano que entra, está muito mais comunicativo, tem um fluxo mental super acelerado. É importante para ele falar, trocar conhecimento, aprender com as pessoas ao redor. A gente tem sim um boom no campo intelectual, então estou aberto a aprender coisas novas, seja através de cursos, seja através de leituras, documentários, conversas, as rodas, a integração e esse fluxo de informações. Então eu ganhando informação, eu passando informação é muito importante e até favorece, nutre esse grande campo de ganho de conhecimento para ele. Também tá mais comunicativo, tá mais integrado com as pessoas ao redor. Tudo bem que a gente também tem uma ampliação da ansiedade e é preciso filtrar e estruturar alguns pensamentos que chegam, porque afinal pode estar querendo se envolver com tudo ao mesmo tempo. O capricorniano nesse ano de 2021 está com o olhar mais voltado para o campo do dinheiro e das finanças. Esse é um campo, é natural que esse campo gere uma certa preocupação nele, ou eu precisando me estruturar melhor, é um pouco preocupado com o que está por vir. E é justamente essa necessidade de envolvimento com esse campo que pode trazer muitas boas oportunidades. É preciso se envolver com esse campo, tá? Então não adianta fingir que não precisa ter disciplina, ou não precisa aprender nada sobre isso, ou pode gastar aí conforme veio gastando nos últimos anos. Não. É justamente o envolvimento com esse campo, o aprendizado sobre ele, como fazê-lo funcionar melhor, como tornar esse campo mais prático e mais eficiente. Essas são questões que o capricorniano precisa se envolver para que a área financeira como um todo se estruture de uma maneira mais saudável e mais duradoura. Já faz algum tempo que o capricorniano está precisando ressignificar a maneira como ele se relaciona romanticamente com as pessoas, A expectativa que ele põe no outro, a maneira como o outro se apresenta para ele, como não fazer espelhamentos, Como cada um se respeitar pela sua própria individualidade, mesmo assim construírem relações que façam sentido, que agreguem, que sejam bacanas. Essas reflexões com relação a relacionamento afetivo continuam e é preciso lidar com elas de uma maneira mais criativa, mais inovadora, tentando mudar a maneira como se pensa sobre isso. É importante que o capricorniano, já que ele está mais relacionado a esses temas do dinheiro, não deixe de lado a espiritualidade e a busca pelo autoconhecimento. Afinal, esses campos da vida voltados ao autoconhecimento também permitem que ele flexibilize a visão dele de mundo e assim se torne menos até preocupado com essa área do que ele veio estando. Além disso, também uma das chaves do ano para quem é de Capricórnio tem a ver com cuidar da saúde, da agenda, do dia a dia e do trabalho, reformular hábitos de vida, buscar ter uma rotina mais eficiente, mais pragmática, que faça bem para ele, focar no trabalho, no operacional, fazer faxinas, tornar a rotina dele mais enxuta, mais eficiente, para que ele se sinta cada vez melhor e possa até pensar e estruturar o campo profissional de maneiras mais seguras a partir dessa estruturação. O aquariano, ele passa por uma reformulação total da visão de mundo. Saturno e Júpiter estão sobre Aquário, então a gente tem a ampliação da visão de mundo, muito ganho de conhecimento, vontade de estudar e de aprender coisas novas, ampliação da percepção do que está fazendo aqui, para que ele serve, o que ele veio fazer, o que ele veio desenvolver. Então a gente tem muito ganho de autoconsciência, desenvolvimento pessoal, autoconhecimento. Agora não é só isso não, tá? Saturno também tá sobre Aquário, pedindo disciplina, comprometimento.
Todos os aquarianos passam aí por uma virada de chave e por uma prestação de contas consigo mesmos, perguntando o seguinte: o que você produziu até agora? Isso é suficiente ou não é suficiente? Quanto você está se empoderando, se responsabilizando pelas escolhas que você tem na sua vida? Então esse é um ano de muita cobrança, tá? Muita cobrança, muita necessidade de estruturação, resiliência para aquarianos. Não vai ser um ano fácil, mas é um ano de grande crescimento, de grande estruturação. Desde que ele consiga alinhar a disciplina a essa nova visão de mundo, ele pode crescer muito. Lembrando que não é para deixar de lado não as relações com as pessoas, não é para deixar de lado as boas parcerias, porque afinal ele tá muito focado nele. Não vamos esquecer aí de fazer algumas concessões para que os relacionamentos também não sejam deixados de lado. O aquariano já faz um tempo que ele tá precisando ressignificar a relação dele com a família, com questões do passado, se libertando de alguns padrões, deixando algumas coisas para trás e até mudando a maneira como ele se relaciona com alguns membros da família. Essa oportunidade continua acontecendo esse ano. É importante sempre trazê-la à luz da consciência e buscar conversar, dialogar com essas pessoas da família para que esse desenvolvimento aconteça de uma maneira mais fluida, mais natural e mais sutil. Uma das chaves, né, de consciência desse aquariano também tem a ver um pouco com ele não esquecer de se divertir. Então, alinhar essa disciplina, esse comprometimento, essa chamada de prestação de contas que ele está fazendo consigo mesmo, com também uma visão mais leve da vida. Então, não vamos deixar de lado as coisas que fazem bem para você, alinhando o compromisso a também a diversão e a leveza sobre a vida. O pisciano tem aí nesse ano de 2021 um ganho muito grande de autoconsciência também, mas é um caminho individual dele. Ele tá mais imaginativo, mais perceptivo, mais empático com as frequências que estão ao redor dele. Esse é um ano maravilhoso para atividades terapêuticas, autoconhecimento, meditação, descobrimento de coisas que fazem você se sentir bem, não só o corpo, mas também a alma, né? É o emocional, o campo mental, todos eles integrados como um todo. Então a gente tem esse resgate de coisas que fazem bem para o espírito. O pisciano em 2021, em alguns momentos, ele se desconecta um pouco aí dessa matéria para buscar uma essência maior, mais profunda e mais verdadeira dele. Só que é importante que ele também não busque escapar dos problemas nem se vitimizar por eles. É importante que ele se isole em alguns momentos, tenha esses acessos artísticos, criativos, espirituais, mas sem deixar de lado a importância da estrutura da matéria e do dia a dia, sempre alinhando esses momentos de escapismo e de desconexão com a busca por soluções práticas, para que ele sedimente também e foque nas questões práticas do dia a dia dele, alinhando a saúde física, os limites também, né, com essa transcendência, esse campo psíquico, esse campo emocional que ele tá desenvolvendo aí cada vez mais. Já faz algum tempo que o pisciano também tá tendo ideias novas, coisas que ele quer vir a estudar, aprendizados que estão vindo aí pelo caminho, esse fluxo mental continua bastante acelerado e ele pode inovar com relação aos temas que ele tem curiosidade em aprender. Uma das chaves do ano é ressignificação de relacionamento com a família. Então, olhar para questões do passado, se empoderar sobre as suas próprias escolhas, resgatar algumas questões da ancestralidade, mas também se desapegando, deixando para trás coisas que não combinam mais com ele. Então, a gente tem tanto o resgate de algumas coisas do passado, quanto também a libertação de algumas outras coisas desse mesmo passado. Tá certo? Gente, essa foi uma previsão básica para cada um dos 12 signos nesse ano de 2021. Eu tô levando em conta principalmente os trânsitos lentos dos planetas, tá bom? Lembrando que essa previsão não substitui uma consulta individual do seu mapa, mas ela pode ser integrada, agregada a essas análises para que você tenha uma noção a mais, uma noção extra daquilo que você também pode desenvolver nesse ano que tá entrando. Se você gostou desse vídeo, me dá um like, se inscreve no canal Astropédia by Bia Nogueira e ativa o sininho das suas notificações para você não ficar de fora das novidades que estão chegando aí nesse canal. Também quero convidar vocês novamente para conhecer meu manual astrológico de 2021. Eu tô deixando aqui na descrição o link para vocês conhecerem esse conteúdo. É um material muito especial que eu elaborei aí para esse final de ano. Também quero pontuar que a agenda de 2021 tá aberta. Eu já estou com alguns atendimentos sendo agendados e eu vou colocar aqui o meu contato para vocês, lembrando que eu atendo individualmente, seja presencialmente na cidade de São Paulo no meu escritório ou também por videoconferência. Vou deixar aqui os dados de contato para vocês, caso vocês queiram conhecer aí o mapa astral individual de vocês e as previsões individuais para esse ano que está entrando. Muito obrigada, vejo vocês no próximo vídeo.